Você já sabe ler em russo, você já sabe escrever em russo. Você ainda é fraco neste sentido, mas ninguém é perfeito. Eu sempre gostava de aprender idiomas, porque no idiomas você pode fazer um monte de erros pra caramba e mesmo assim pessoas vão entender você e eu até hoje eu faço muitos erros em português, se vocês já perceberam, eu falo muito errado às vezes, mas mesmo assim vocês entendem-me. E por causa disso, não fica preocupado que você ainda não entende alguma coisa, você está com problemas para ler, para escrever, mas mais ou menos você já sabe ler e mais ou menos você já sabe escrever. E nós vamos hoje passar para outra etapa. Sim, mas também você já sabe pronomes pessoais, esqueleto de idioma russo. Nós já podemos passar para a próxima etapa. Eu não vou enrolar você, vou dar para você o que fazer. E sim, vou dar para você dicas práticas agora. Porque nós já começamos a trabalhar com textos, nós já começamos com traduções. Esta coisa, traduções de textos, espinha dorsal de aprendizagem de idiomas. E, mas hoje em dia, olha, você é feliz, você deve ser feliz porque existe inteligência artificial. E hoje, hoje na minha aula eu vou explicar para você como trabalhar com uma inteligência artificial gratuita para aprender russo. Mas se você tem dinheiro, pode comprar inteligência artificial avançada e vai ser ainda melhor. Mas nós vamos hoje a falar sobre como aprender russo usando inteligência artificial gratuita que é inserida no buscador de Google. Na Google você sabe que tem modo inteligência artificial, ou por exemplo tem ChatGPT, mas eu gosto do Google, buscador Google, modo inteligência artificial. E você lá escreve simplesmente prompt. Pode escrever inteligência artificial, dá para mim texto em russo, bem simples. Com tradução para português, palavra por palavra. Eu estou começando a aprender para a inteligência artificial entender que ela não precisa dar para você textos difíceis. E ela deu para mim um texto. Primeiro em português. Olá, meu nome é Ana, eu moro no Brasil, eu amo café. E depois, olha, Привет, меня зовут Привет, меня зовут Анна, я живу в Бразилии, я люблю кофе. Você pode pedir à inteligência artificial para ela traduzir cada palavra no texto, mas você pode pedir à inteligência artificial, na verdade, qualquer coisa. Mas ela fez assim, ela escreveu no português, depois em russo e depois colocou palavras russas como tradução para português. Привет, olá, oi. Como, por exemplo, você já sabe ler em russo, você já não precisa desta coisa. Mas a inteligência artificial colocou Привет, olá, me a mim, зовут, chamam juntas. Меня зовут significa meu nome. Olha, é assim. Na outra mão você tem este papelzinho. Você coloca o papelzinho e no papelzinho você começa a escrever em russo que a inteligência artificial traduziu para você. Привет, меня зовут Анна, я живу в Бразилии, я люблю кофе. Assim você já escreveu em russo toda esta coisa que a inteligência artificial traduziu para você. Mas você não apenas escreve, você tem que entender palavra por palavra, você tem que entender que você escreve. Você tem que entender que você escreve. Essa coisa muito importante. E olha, cada dia você deve traduzir pelo menos uma folha de texto português para russo e escrever também uma folha. Olha, você tem que cada dia preencher folha, escrevendo folha de dois lados com russo.
Se você tem tempo, pode até escrever durante o dia duas folhas. Se você tem tempo, pode escrever 3 folhas, mas não fica louco com esta coisa. 3 folhas já é muito bom se você escreve por dia. 3 folhas, traduz em russo e escreve também em russo. Você treina palavras, você treina escrever, você treina significado de palavras, você treina escrever em russo. E você memoriza muita coisa escrevendo. Você tem que fazer pelo menos uma folha de texto para russo cada dia, traduzir e escrever. E depois você junta estas folhas, e depois você já vai ver que você tem pilha destas folhas. E conforme esta pilha vai se aumentar, você vai ficar mais e mais confiável. E você vai falar para mim, Dmitry, ou por exemplo, você vai falar, professor, é maravilhoso esta coisa. Mas como tratar gramática russa? Será que eu não preciso aprender gramática russa? Amigo, você vai precisar aprender gramática russa, mas quando você traduz já texto, aqui já aparece gramática, já aparece, não em forma de regras, mas ela já é inserida no texto. Você quer você ou não quer, quando você escreve, quando você traduz texto como inteligência artificial, você já percebe alguns padrões no idioma russo. E se você, por exemplo, percebe estes padrões, você pode até perguntar à inteligência artificial, dar para você estas regras, dar para você esta gramática. Ou, por exemplo, você pode... E quando você vai traduzir textos, você mesmo vai ter dúvidas. E quando você já tem dúvida, você pode depois, qualquer momento, abrir gramática russa e fortalecer lados de gramática que você não entende. E eu acho que este caminho mais confiável e mais seguro. Não primeiro aprender um monte de gramática e afundar na gramática, mas sim traduzir textos simples, ganhar confiança, ganhar esta, sabe, força. E quando você já vai sentir que você já precisa aprender alguma gramática, que você já sente que esta coisa dificulta, que a falta de gramática dificulta para você alguma coisa, você procura a regra específica, aprende esta regra. Essa coisa não significa que eu não vou explicar gramática para você. Eu vou fazer vídeos sobre gramática depois no meu canal aqui. Mas eu quero dizer que você já pode trabalhar sozinho e já pode, como inteligência artificial, já pode, vamos dizer assim, nadar sozinho neste mar de russo. Você já tem ferramentas muito poderosas hoje em suas mãos. Você tem inteligência artificial, você tem textos traduzidos, você tem significado de cada palavra, e você já vai começar a sentir alguns padrões, algumas regras, alguma gramática você já vai perceber. Você já pode inteligência artificial explicar para pedir inteligência artificial explicar para você algumas regras de russo. Sim. Assim é muito importante traduzir e escrever cada dia pelo menos uma folha em russo. E mais uma vez, não preocupe com gramática. Gramática vai aparecer, vai surgir. E quer você ou não quer, ela vai aparecer, gramática, e você vai aprender ela. Mas não aprende agora, não começa a aprender agora, porque você vai afogar a gramática do idioma russo. Um pouco complicada, mas não se preocupe. Tudo vai dar certo.